Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Filhos desafiadores, esse é o tema do programa Papo Espírita em comemoração ao mês da criança. Vamos tentar entender como é que funciona essa encarnação com os nossos grandes companheiros de viagem, muitas vezes com laços do passado envolvidos, tem muitas lições. Então, trouxemos uma convidada especial para falar sobre isso, além da Miriam dos Anjos e da Thelma Alves, que é Cláudia Maria Santos Lima, professora, diretora de Infância e Juventude da Comunhão Espírita, onde chegou aos 12 anos como aluna da evangelização. Muito bem-vinda, Cláudia. Tudo bem com você? Muito obrigada, Thelma, Ana Cristina, Miriam. Agradeço demais o convite por estar aqui. Espero poder contribuir com vocês. Já acompanho o programa há um tempo e é um tema bem desafiador, como o próprio diz, né? Mas acredito que a gente consiga conversar e acho que vai ser muito bom a gente estar tratando de um tema assim, para que a gente possa acolher aquelas famílias que vivem dificuldades no seu convívio ali com os filhos e espero que seja um momento muito bom para todos nós. Então, Cláudia, a visão espírita, ela nos faz entender que os filhos estão intimamente ligados com os pais. Muitas vezes isso acontece por laços do passado, independentemente de serem consanguíneos ou adotivos. Então, explica como funciona essa ligação entre pais e filhos na nossa encarnação. Ok. Bom, pelo que apresenta Kardec para nós, e também diversos espíritos através da psicografia de Chico, de Divaldo, né, e tantos outros, a gente sabe que os laços de família são muito mais amplos do que muitas pessoas imaginam, né? Cada reencarnação de um espírito envolve um planejamento muito grande. Tem uma equipe espiritual por trás desse planejamento, organizando os detalhes, desde a constituição física daquele espírito até o conjunto de irmãos que vão reencarnar junto com ele ali. E a gente sabe que a nossa Terra é uma grande escola, né? E nós vamos passar aqui por diversas situações, todas elas extremamente importantes, porque a gente está aqui para resgatar as nossas falhas do passado, né? Então, os nossos desafios são justamente esses momentos de refazer aquilo que nós não demos conta anteriormente, conforme nos diz a lei de causa e efeito. Então, quando uma família se compõe aqui na Terra, existem diversas possibilidades, desde aqueles laços mais estreitos de afinidade, até aqueles laços de uma necessidade de uma retomada. Independente, como você disse aí na pergunta, de serem consanguíneos ou adotivos esses laços, né? O compromisso, ele existe de qualquer forma. Então, hoje, nós estamos em posição de mães, pais, eles de filhos. Anteriormente, essa posição poderia estar invertida. Então, o importante é que quando nós encarnamos nesse grupo familiar, com esses parentes ali, sejam espíritos simpáticos ou não tão simpáticos assim, todos estamos por um motivo, né? Todos estamos, de alguma forma, ligados. Isso fica claro para nós, através de todos os ensinamentos que já foram recebidos na nossa doutrina. Então, muitas vezes, nós mesmos fizemos esse compromisso, nós mesmos é que pedimos para estar juntos aqui, por uma necessidade, por uma falha que nós cometemos e que nós queremos, de alguma forma, ressarcir, corrigir. Então, esses laços, eles são uma necessidade para nós. E acho que quando nós encaramos dessa maneira, eu acredito que fica mais fácil a gente conduzir em família toda aquela dinâmica, todos os processos, todas as relações, né? Tudo que acontece dentro daquele núcleo que é tão significativo para nós, que precisamos vivenciar juntos aqui. A gente sabe, no meio espírita, a gente fala que não existe lugar errado, né? Família, ninguém veio na família errada. Mesmo Sim. Assim, às vezes, é tanto conflito, é tanta situação difícil, né? Queria passar para a Thelma, para ela continuar o nosso bate-papo. Thelma.
focou aqui, né? Não existe, né, a família errada. Então, esse processo de convivência que nós temos aqui quando encarnado, né, como a Cláudia colocou, né, a gente faz esse projeto no plano espiritual, né, seja na posição de adotado, seja na posição de filho consanguíneo. Então, tem esse processo. E, às vezes, aqueles pais não são os pais adequados que, vamos dizer, a sociedade estava esperando, mas, às vezes, é adequado para o nosso crescimento, para as nossas necessidades, para o nosso esse processo de trabalho, né? Evolução espiritual. Então, aqui, e nosso planeta é um planeta de prova e expiação. Então, exige, né, conosco toda essa dinâmica de vivência uns com os outros. E a gente pode também, com esse processo evolutivo, que até chega na Idade Média, vamos dizer assim, a criança, quando ela chegava mais ou menos aos 5 anos, ela era considerada um mini adulto. Então, ela tinha que seguir um trabalho, seguir as necessidades da família, de trabalho, não tinha conversinha. Agora, hoje, não. Hoje, nós temos essa oportunidade de interagir, né, com a criança, olhar a fase dela, aproveitar essa fase, vivenciar. Então, assim, é um trabalho assim, gratificante que a gente vai trabalhar essa parte. Eu estou colocando como mãe na parte maternal, a gente desenvolver isso, né? E muitas vezes a gente chegar, não, eu vou tentar não fazer o que minha mãe não, né, fazia, hoje eu não vou fazer mais. Então, quebrar esse elo e você conduzir o núcleo de família, naquele núcleo familiar, de outra forma. Então, e eu acho que essas referências vai nos ajudando, né, Miriam? Thelma, vocês falaram coisas assim, eu achei tão importante. É que não existe acaso, né? Então, ninguém nasceu na família errada. Não tem os pais que não eram para ser. Mesmo que venham por outros meios, né? A família, ela é planejada antecipadamente a nossa chegada aqui na Terra. E você falou uma coisa que me chamou muita atenção, Thelma, adequação, né? A adequação dos pais, né? Com relação ao cuidar desses filhos, e o aspecto evolutivo também, quando você nos lembra que a criança ela deve viver a sua infância, né? Então, na Idade Média, aos 5 anos, ela já tinha responsabilidade, vou chamar assim. Mas, trazendo para o nosso tempo, da Idade Média até aqui, penso que nós evoluímos muito tecnicamente, tecnologicamente, mas, às vezes, nossa psique não evoluiu tanto, porque, às vezes, a gente pode ver que são levados para crianças informações e, às vezes, responsabilidades, além da sua idade de compreensão. A criança, hoje em dia, eu falo que essa nova geração é uma geração extremamente esperta, né? Fala rápido, anda rápido, você entende as coisas, às vezes dão respostas que a gente, com certeza, naquela idade jamais pensaria, né? E a gente brincava de boneca na minha época por muito mais tempo do que os 5 anos. Então, essa adequação, ela tem que ser vista, né, pelos pais, a adequação à idade da criança, né, aquilo que lhe chega de uma forma necessária, porque, como disse Cláudia, nós estamos numa escola. Quando se trata de família, penso que os pais são os instrutores, os mestres, né? São neles que as crianças vão se espelhar. A escola da informação, da formação instrutiva, ela também é extremamente importante. Mas a escola da moral, a escola que vai ajudar aquela criança, aquele espírito que chegou a conquistar os seus propósitos, são os pais, que foram filhos, né? E que às vezes também trazem em si uma série de questionamentos que nós já conversamos em outros programas sobre isso. Então, achei muito interessante até aqui, né? E o título, como disse Cláudia, é desafiador. E, Cláudia, só para que aquelas pessoas que nos ouvem possam estar entendendo, né? Porque às vezes a gente usa uma palavra que cada um tem uma percepção diferente. Sim. O que é que nós estamos tratando aqui quando a gente fala de crianças desafiadoras? Olha, se a gente for pensar bem, eu imagino assim, né?
o desafio na vida da gente é algo que a gente precisa, que a gente tem que vivenciar. Então, eu encaro os filhos desafiadores como espíritos que vieram para conviver conosco e que representam para nós uma oportunidade de aprendizado. A gente está ali para aprender junto. Às vezes as pessoas olham, a criança nasce, por exemplo, aquele bebezinho nasce ali na sua família, pequenininho, fofo, você se apaixona por ele à primeira vista. Nasceu, os pais já se envolvem ali, justamente para criar aquele vínculo, mesmo que não exista uma afinidade tão grande, né, entre esses espíritos. E aí você olha aquele bebezinho ali, você cria aquele vínculo inicial e dali você tem o seu ponto de partida. Mas como cada um tem a sua bagagem, que traz lá, né, do seu passado, aquele bebê vai crescer, ele vai imprimir ali a sua personalidade, ele vai imprimir ali a sua opinião, e muitas vezes essa personalidade é mais forte, as suas opiniões são diferentes daquilo que a gente gostaria, né, enquanto pai e mãe. E aí a gente encara, a gente acha que aquela situação, que aquela criança, que aquele filho está desafiando a gente, porque geralmente a palavra desafio, ela tende para um lado como se fosse uma coisa que incomoda. Mas não, o desafio ele faz a gente crescer. O desafio é uma oportunidade de você aprender alguma coisa, de você ir para frente. Se não fossem os desafios, muitas das conquistas da humanidade elas não teriam acontecido. Então eu encaro o tema dessa forma, desafiador no sentido de que não existe uma receita, como tudo na educação, né? Não há uma receita, mas existem caminhos que eu acho que a gente consegue trilhar. Cláudia, nesse compromisso que a gente sabe que existe, né, entre pais e filhos, muitas vezes, às vezes nem tem laços do passado, né? Mas a espiritualidade propicia aquele encontro para que ali se aprenda. Cada espírito envolvido vem com seus ganhos, né, suas conquistas, seus desafios, suas necessidades de aprendizado, e encontram um pai e uma mãe que vão lhe ajudar, ou às vezes também aquele filho vai ajudar aquele pai e aquela mãe. Sim. Então, comenta um pouquinho para nós como se dá esse aprendizado, porque a gente tende a achar que pais ensinam filhos, né? Que existe Sim. uma hierarquia, mas a gente sabe também que é nessa troca, a importância dessa troca, e que a espiritualidade está atenta para isso e proporciona. Comenta um pouquinho sobre isso. Bom, a gente sabe que de qualquer maneira existe um compromisso. Sejam espíritos afins ou não, né? Estejamos nós ligados por um motivo ou outro, existe um compromisso. Então, às vezes a gente fica... Essa posição que a gente ocupa hoje de pai e mãe é uma posição temporária. No passado podemos ter sido nós os filhos desafiadores, né? E agora nós temos ali aquele irmão que reencarnou junto conosco, e pode ser uma missão nossa, aparar essas arestas, conduzi-lo no caminho diferente. Nem sempre o caminho que os pais pensam que é o melhor. Infelizmente, em virtude das nossas próprias dificuldades, nós somos os pais e as mães, mas nós somos espíritos também no mesmo regime de provas e expiações, então temos as nossas falhas para corrigir. Então, muitas vezes a gente erra. Então, o mais importante é a gente tentar compreender em que aspectos precisamos melhorar para oferecer para aquela criança, para aquele jovem, a melhor educação possível, a melhor oportunidade de ele estar crescendo junto conosco. Eu vou dar um exemplo claro para a gente observar como que essa relação ela é sutil e como que a gente aprende e ensina. E é tudo misturado, tudo ao mesmo tempo. A gente, por exemplo, você está no trânsito com o seu filho no banco de trás do carro, ainda uma criança. Ele está ali no banco de trás do carro e você está ali com seus pensamentos, com seus compromissos, vai deixar essa criança na escola e vai trabalhar. E na sua pressa você se depara ali com um sinal amarelo e você pensa, se você talvez estivesse sozinho, com a pressa de chegar ao trabalho, de repente você arrisca em acelerar um pouco mais o seu carro e ultrapassar, às vezes até no sinal vermelho, indevidamente. Mas como seu filho está sentado ali atrás, você
consegue pensar 2 vezes assim: se eu acelerar e eu não conseguir chegar nesse sinal, não conseguir passar ainda no sinal amarelo, que já é um alerta de parada, ele vai ver que eu ultrapassei aquele sinal, ele vai ver que eu não obedeci a uma regra, a uma lei que faz parte da nossa sociedade. E depois, como eu vou conseguir que essa criança, que esse meu filho obedeça a determinadas leis, a determinadas normas, se eu própria não fui capaz de dar o exemplo? Então, muitas vezes, a criança, para nós, ela é aquela chave que liga para o pai e para a mãe a seguinte mensagem: você é um exemplo. A sua conduta não vai ser mais a mesma. A partir do momento que aquela criança nasceu, você tem uma responsabilidade. E, como exemplo, você tem que repensar suas condutas para ser o melhor para ele. E dessa maneira você acaba sendo o melhor para você. Então, os filhos e os pais, as famílias, elas se organizam numa dinâmica tão interessante, tão maravilhosa, de uma oportunidade de crescimento mútuo, que a gente precisa realmente saber aproveitar. Porque é assim, é o tempo todo, não dá para você descansar, sabe? É o tempo todo a gente está trocando, o tempo todo a gente está aprendendo, o tempo todo a gente está ensinando. Então, muitas vezes a gente aprende com eles e muitas vezes a gente ensina para eles. Porque, enquanto espíritos, nós somos milenares. Aqui a gente é pai e mãe agora e eles filhos. Antes ou depois, essa situação pode se inverter completamente. E também tem muitos filhos que vêm para auxiliar os pais, Sim. que vão passar, tem na sua programação, né, passar por grandes problemas, pode ser econômicos, pode ser de saúde, e aí vem aquele filho que é aquele arrimo, que é aquela pessoa que vai dar um suporte. Então, a gente vê como a espiritualidade trabalha para nos auxiliar nessa ligação, né? E também a gente tem, né, eu vou passar a palavra para a Thelma, mas a gente tem também aqueles filhos, os mais tranquilos, né, os que levam a encarnação, com que a gente tem mais uma familiaridade, e a gente tem aqueles normalmente mais difíceis, né, que a gente chama dos desafiadores. Thelma, continua aí esse bate-papo. Nossa, eu estava lembrando, a Cláudia estava falando, eu estava pensando aqui, que os filhos, né, a criança, na verdade, elas, até mais ou menos 7, 8 anos, ela, vamos dizer, é que nem uma esponja, né? Tudo que os pais, né, ou aquela pessoa que está cuidando, está fazendo, e é fazendo, não é falando, né? Oh, faça assim, faça não. Ela está absorvendo, vai absorvendo tudo aquilo. E depois vai chegar uma idade que ela vai aplicar isso. E essa importância dos pais se conduzir de uma forma até de autovigilância, né? Esse processo todo, eu vou evitar isso. Né? Existe uma outra dinâmica no contexto familiar. Quando se propõe a ter filhos e tudo, você tem que estar procurando, né, se preparar em relação à sua postura, sua conduta, seu jeito de agir, a sua dinâmica na sua casa, porque são pessoas, né, serizinhos, que vão absorver tudo que você, o pai, a mãe, aqui, essa convivência, dá para ele se tornar um ser humano, né, somado com o que você vai ter de fora, na escola, em outros lugares. Então, essa importância da consciência dos pais é muito grande, é necessária, né? Passar aqui a palavra para a Cláudia. Eu vou aproveitar, inclusive, que você colocou essa questão da criança ainda nessa fase inicial, até os 7 anos, ter ser essa esponja, né? Emmanuel nos disse que justamente nessa fase é a fase em que a gente precisa aproveitar, porque é a fase em que a criança, você vai conseguir moldar aquelas tendências, aquelas coisas do passado que ela traz ali, como ela ainda está bem suscetível a receber essas orientações, aí você consegue fazer essa intervenção. Então é muito importante que os pais, as mães percebam que esse momento inicial, essa primeira fase da infância, né, é crucial.
É uma fase em que você consegue, se a gente observar, a gente consegue perceber a criança quando ela já começa a faltar com a verdade, quando ela já começa a ser um pouquinho mais egoísta além da conta, não compartilha muito o que ela tem. Então, ali a gente vai conseguindo perceber, e é importante esse olhar, né, nosso, enquanto pais e mães, para que você consiga aparar com muito carinho, com muito amor, mas com firmeza também, você vai aparando aquelas tendências que ela já traz ali e que você ainda consegue corrigir, sabe? Então, é muito significativa essa fase. Foi muito bom você ter citado a esse respeito. Miriam? Esse papo é ótimo. É interessante, né, que todos os comentários eu fiquei aqui pensando, né? Como Cláudia falou, a responsabilidade ela é inerente quando a gente assume, né? E enquanto exemplos também, a maneira de estar atento. E fiquei pensando que coisa boa esse momento que nós estamos vivendo hoje em dia, porque com essa enxurrada de informações, com o surgimento da doutrina espírita para nos fazer entender isso, né? E sair um pouco dessa nossa impressão de que a vida real é essa vida material e de modos anteriores, né, de educação, em que, na verdade, se repetiam os padrões familiares, né? A criança tinha que obedecer àquele padrão e a gente estava muito distante de observar a criança enquanto um ser que tem sentimento, que demonstra essas emoções, não é? E penso que então, Cláudia, Thelma e Ana, vocês trouxeram até aqui, é essa atenção que nós, enquanto pai e mãe, devemos estar observando, né? E ajudando essa criança a lidar com essas emoções que surgem, ao mesmo tempo que nós, né, vamos aprendendo também a lidar com as nossas próprias emoções e com as reações, às vezes, adversas àquilo que a gente espera que a criança corresponda, porque a criança não é um botão que a gente liga e desliga e ela corresponde ao que a gente quer, né? Ainda tem essa. Mesmo. Seguindo essa reciprocidade de aprendizado, né? Devem existir nessa relação de pais com filhos desafiadores, um ponto de convergência no qual eles devem estar bastante atentos, não é isso, Cláudia? Como é que a gente começa essa conversa de estar atento nessa conversão da educação com esses filhos desafiadores? Sabe que o relacionamento, a relação pais-filhos, pais, mães e filhos, é aí que tudo começa. A primeira coisa que a gente tem que entender, é importante a gente entender, é que naquele núcleo ali precisa existir uma relação de confiança, de amor, né? Se estabelecer uma relação tal que os pais consigam se posicionar. O que a gente vê muito hoje em dia é, como vocês colocaram, os espíritos que vêm reencarnando, eles são muito inteligentes, eles são muito rápidos, eles têm muita informação disponível hoje em dia, então, com as redes, né, de computadores, a gente tem a internet aí repleta de informações. Então, esses filhos, eles têm argumento para tudo. E nós, que somos os pais e as mães, temos que ter essa serenidade, temos que ter essa forma de como conduzir com amor, mas ao mesmo tempo com firmeza, né? Aquele caminho e observando aquele comportamento. Porque às vezes a criança ou o jovem chega para você e ele quer uma coisa, nós já passamos por essa fase, tivemos esse mesmo comportamento, e aí ele quer uma coisa e você de imediato, às vezes os pais, as mães até são vencidos pelo cansaço, né? Eles acabam argumentando com a gente, e a gente vai, libera aqui e tal, só que aí você não percebe até onde aquele ato, aquela atitude vai levar. Porque hoje em dia, eu sempre trago muito esse tema em questão, hoje em dia as pessoas elas questionam muito a disciplina dentro do núcleo familiar. E eu acho a disciplina extremamente essencial, porque ela é aquele porto seguro, ela é aquela forma que as pessoas têm de
estabelecer o limite. Espera aí, até onde eu vou? Até onde eu vou com meu filho? Até onde meu filho vai comigo? Porque um pai e uma mãe que conseguem estabelecer essa linha de ação desenvolvem uma segurança para aquele filho. Já imaginou se a criança ou o jovem nunca sabem qual a reação que o pai e a mãe vão ter? Como que faz? Então, ele nunca sabe se o pai e a mãe vão agir de uma maneira A, de uma maneira B, mas eles ficam inseguros. E essa insegurança faz com que eles reajam também. Então, dentro do comportamento nosso, que somos os que vamos conduzi-los, nós precisamos ter essa segurança, para passar essa segurança para eles. Então, precisamos saber dizer o sim, precisamos saber dizer o não. Não é não pelo não ou sim pelo sim, mas é compreender, como você mesma disse, que o mundo que a gente vive é um mundo complexo. Então, a gente precisa conduzi-los com cuidado, sabe? Com o carinho e o amor, mas com muito cuidado. Sabendo que ali, por trás, né, muitas coisas podem estar escondidas, né? Por trás de um pedido, por trás de uma necessidade. Então, a gente tem que ter essa maturidade para saber conduzir toda essa dinâmica familiar. Cláudia, a gente sabe, mundo de provas e expiações, né? Sim. Não somos pessoas fáceis, não viemos aqui, né, já sabendo de tudo, estamos aqui todos aprendendo. Então, o conflito dentro das famílias é uma coisa que é difícil, não tem família sem conflito, ele vai acontecer. Existem filhos mais tranquilos, talvez assim eu penso que ou almas com mais conquistas, ou às vezes uma timidez, a gente não sabe bem, a psicologia quem explica, né? Mas tem outros filhos que vêm de forma muito difícil para os pais. E, às vezes, com questões emocionais, questões de saúde física também. Há famílias em que a gente vê muito ainda que tem violência, muita violência, e os filhos sofrem isso. Então, você, como professora, como dirigente de infância e juventude, você já deve ter entrado em contato com centenas de casos difíceis. Que pontos que é necessário observar quando a família está começando a se desajustar, que isso vai causar prejuízo? O que é importante a gente estar atento? Bom, como eu disse antes, não existe uma receita, mas a gente tem muitos nortes, assim, né? Muitos aspectos que a gente consegue destacar, vamos dizer assim, porque a ideia é a gente ser mais assertivo nessa educação, né? Com os nossos filhos. Então, acho que o primeiro ponto é a proximidade, é você estar perto. Porque a questão não é você se preocupar com o seu filho, a questão é você se ocupar com o seu filho. Então, é preciso que a gente esteja próximo para que a gente consiga enxergar naquele jovem, naquela criança, exatamente o espírito que ele é. Então, olhando aquela criança, olhando aquele filho, a gente vai compreendendo, vai aprendendo a lidar com ele, aprendendo a lidar com as suas dificuldades. Pode ser, como você disse, uma dificuldade emocional, pode ser até uma doença, uma necessidade de um atendimento mais específico, até de um acompanhamento multidisciplinar. Quantas famílias não necessitam de um auxílio de um psicólogo, né, de um psiquiatra, de um terapeuta? É necessário às vezes, porque são os compromissos que a gente traz. Então, se você acompanha o seu filho, se você está olhando, está observando, esse para mim é um ponto extremamente importante, porque aí você consegue, devagarzinho, você vai ali aparando aquelas arestas, né? Envolvendo aquela criança ali, envolvendo aquele jovem, aprendendo a lidar com ele, porque às vezes existem filhos, como você disse, que a gente pede uma coisa, nos atendem, nos pedem alguma coisa, você diz que sim ou que não, e para ele está tranquilo, para ela está tranquilo, mas tem aqueles que não aceitam da mesma forma, tem aqueles que querem impor a vontade deles. Então você tem que saber lidar. Você não pode comparar, porque cada um é cada um.
Então, você tem que saber lidar. Como você vai lidar com o filho de uma maneira, com o outro de outra maneira, e você só consegue lidar se você conhecer profundamente a reação de cada um deles. Eu estava assistindo uma conferência esse final de semana, em que o Alberto Almeida, que é médico, é psiquiatra, né, palestrante espírita, ele fez uma série de observações e ele colocou muito a respeito do comportamento da família, né? E ele ressaltou, por exemplo, a questão do limite. Como é importante nós estabelecermos o limite para os nossos filhos. E ele destacou, inclusive, que não é bom que o filho seja muito passivo, que ele aceite tudo, não é bom para a sua personalidade, que realmente ele precisa ter a liberdade para tomar as suas escolhas, né? Faz parte, é natural. Mas nós, enquanto os pais e as mães, os que gerenciamos ali aquela família, nós vamos estabelecer o limite. É ele saber que até aqui ele consegue ir, ele pode ir, porque a maturidade dele permite. Mas a partir daqui, não. Ele ainda precisa esperar um pouco mais, porque ele ainda precisa amadurecer, e nós vamos ajudá-lo a amadurecer para ele ser capaz de, daqui a um tempo, ultrapassar aquele limite, porque ele já avançou no seu processo de amadurecimento. Então, é importantíssimo também essa questão do limite. E a correção. Os pais e as mães, às vezes, eles, de alguma maneira, parece que eles se sentem inibidos em corrigir. E não tem necessidade. A correção ela é importante. Nós precisamos aprender a corrigir. Agora, é a maneira como a gente vai corrigir. Como você disse, a violência não vai, de forma alguma, levar a uma correção adequada. Em aspecto nenhum, a violência corrige. Temos aí exemplos na nossa sociedade em diversas áreas, né? Então, nós precisamos ser aquela figura de exemplo, porque não adianta você querer corrigir no seu filho o que você não corrige em você. Então, é importantíssimo o seu exemplo. Você vai ser assertivo com o seu filho, com a sua filha, porque você demonstra essa mesma assertividade no seu dia a dia. Então, se você é correto, se você, por exemplo, está ali conversando ao telefone com o seu chefe no seu trabalho, e você não age com verdade, se você mente, se você omite ali alguma coisa do seu trabalho, a criança está ali do lado percebendo. Então, aos poucos, ela vai captando o teu comportamento e ela vai agindo como você. Então, por isso que é tão importante as famílias observarem as suas próprias condutas, né? Os pais e as mães em suas condutas, para que eles possam ser exemplo para os seus filhos. Para mim, o exemplo é fundamental nesse processo de educação. A gente acaba vendo muitos exemplos de pais que falam assim: avisa que eu não estou, fala que eu não estou, né? Quando vai. Mas, pai, você tá, né? A criança Isso. fica louca. Uma vez eu vi eu estava num jogo de basquete aqui em Brasília e tinha uma família com uma criança pequena e os pais falavam muito palavrão para o time adversário, né? Nossa. Aí essa criança foi falar também e ela falou para uma turma que estava atrás e que era do time, torcedor do time adversário. Ela xingou a turma de trás, era criança pequena, uns 5 anos. Eu olhei aquilo, né, e fiquei horrorizada. Aí os pais pediram desculpas, como se a culpa fosse da criança, né? Mas ela somente estava acompanhando tudo que os pais faziam. Exatamente. Então, são coisas que a gente tem que observar, né, no dia a dia. Thelma e Miriam, a gente está quase para concluir o programa, mas eu queria passar a palavra para vocês. Thelma? Eu só queria colocar até o que a Cláudia falou, em relação desse exemplo, tudo que os pais têm que conduzir, até como a Cláudia é diretora, né, da Infância e Juventude, a importância dos pais que levam a criança no Evangelho e a importância deles estarem também na casa participando. Isso é muito importante, que mostra o engajamento dos pais, os pais assistindo a palestra lá, ou participando de alguma atividade, que faz com que a criança veja isso e também fale: poxa, se ele está aqui, é bom, eu estou engajado. Então, assim,
seja qualquer, né, na católica, na evangélica, na espírita. Então, assim, isso é necessário para você melhor conduzir os pais, né, Cláudia? Sim, nossa, é fundamental. Nós temos, por exemplo, na comunhão, na evangelização, nós temos uma reunião para os pais enquanto as crianças estão nas suas aulas, né, de evangelização. E, infelizmente, nós vivenciamos essa situação. Existem famílias que simplesmente deixam as crianças ali na porta da comunhão, elas entram para assistir suas aulas e os pais vão fazer outras coisas, se ocupar de outras coisas, quando, na verdade, o processo de evangelização é um processo familiar. Não é a evangelização só da criança e do jovem, é a evangelização da família. Nós todos passamos por esse processo, nós todos precisamos aprender, né, juntos. Miriam? Eu vou ser rápida, porque eu gosto de ouvir a Cláudia falando também. Eu acho que uma das coisas que ficou muito, muito na minha cabeça aqui nessa conversa é que nós, enquanto adultos, né, pais, mães, cuidadores das crianças e dos jovens, nós devemos exercitar uma coisa que a gente às vezes esquece, é o despertar, estar desperto, estar prestando atenção, porque a gente entra muito no automático, naquilo que eu preciso fazer, nas necessidades do meu dia, nas coisas que eu devo resolver, sempre com o olhar da necessidade nossa física, muitas vezes distante do que a Thelma chamou na conversa, a questão da presença de Deus em casa, na família, né? Se a gente não tem essa presença, não tem essa conversa, seja qual expressão de religião que for, fica muito difícil a gente entender que nós somos espíritos imortais, que a vida vai além do que a gente está experimentando, e aí nós acabamos nos tornando e sendo espelhos, incentivando os filhos a uma vivência completamente egoísta, né? De satisfazer suas próprias necessidades. E a outra coisa muito interessante que eu vou encerrar aqui antes para ouvir a mensagem de Cláudia, é que há uma responsabilidade imensa e há um aprendizado recíproco, né? Que a gente deve estar desperto, deve estar disposto, porque a criança não está para apenas cumprir ordens, cumprir regras, ela também tem as suas vontades, e nós pais também devemos, embora sejamos mais velhos, cronologicamente, nós também podemos abrir a nossa alma para o aprendizado que a criança nos traz, porque nós somos almas também imaturas, né? Cronologicamente mais velhos, mas às vezes bem mais imaturas do que eles. Então, Cláudia, deixa para nós a sua mensagem. Eu vou aproveitar e vou plagiar o Alberto Almeida, que eu escutei essa fala dele, eu achei assim, uma comparação maravilhosa. Ele comparou a família com a mão, a nossa mão. E ele disse que a gente tem um núcleo aqui, que é o amor. E os componentes da família, que são os dedos. Todos nós estamos ligados, todos esses componentes estão ligados por esse vínculo de amor. Se falta o amor, se a gente não consegue estabelecer esse vínculo de amor, é como se não houvesse conexão. Então, vamos imaginar, por exemplo, sem o amor, só os dedos. São aqueles filhos que cada um vai para um lado, cada um tem o seu rumo, cada um vai para o seu caminho, mas eles não têm essa conexão. E quando a família tolhe muito esses filhos, tira a individualidade deles. E eles não têm norte, eles não conseguem caminhar sozinhos depois, porque eles não vão desenvolver essa independência. Ao contrário, se a família caminha junta com esse amor, cada um vai ter o seu caminho depois, porque eles vão crescer, eles vão caminhar as suas vidas, porque é para isso que a gente está aqui, mas, ao mesmo tempo, eles têm a base, eles estão sempre ligados a essa base, que é a família. Então, achei extremamente importante fazer essa ligação, sabe, de que todos os nossos filhos são essas almas independentes. E nós aqui apenas estamos para fazer esse link, porque viemos primeiro, reencarnamos primeiro. E todos nós queremos a mesma coisa, que todos evoluam, que todos cresçam e que todos sejam felizes. Então, o que eu desejo a todas as famílias é que elas estabeleçam esse vínculo de amor, porque o amor, quando ele está presente, qualquer dificuldade que apareça, ela vai sempre ser superada.
porque juntos seremos capazes de ultrapassar todas essas dificuldades. Então, não existirão filhos desafiadores, existirão aqueles filhos que nós vamos compreender como irmãos que estão nos trazendo uma oportunidade de aprendizado. Maravilhosa sua mensagem, e é exatamente assim que eu vejo. Eu vejo, às vezes, muitos pais, Cláudia, dizendo, eu não vejo a hora de acabar essa fase. E eu pensava sempre, meu Deus, mas a gente tem tanta coisa para viver em cada fase, né? E a fase passa tão rápido, como você disse, depois cada um vai embora. Então, eu não conseguia entender isso, parece que era um fardo. E você deixou isso bem claro, que quando a gente não está imbuído desse sentimento e desse ensinamento de que ali é claro que existe amor, mas de que nós estamos crescendo juntos, que eu aprendo também na maternidade com meus filhos e eles aprendem comigo, que é essa troca, né? Então, essa troca, quando tem amor, ela é prazerosa, por mais trabalho que ela dê, né? Porque trabalho sempre vai dar. Sempre vão ter. Não tem como, né? Mas a gente vai passar por essas fases todas com um sentimento de saudade depois, né? De que como foi bom, de que como construímos. E é isso que nós vamos levar para o mundo espiritual e nossos filhos também para a vida, né? Então, queria agradecer a Miriam e a Thelma também pela participação. Cláudia, fica um convite aí já renovado para você participar novamente, porque sempre às ordens. Sempre é um tema muito importante e a doutrina ela traz muito embasamento para essa questão da família, né? É uma coisa muito basilar na doutrina espírita. Então, todos vocês que nos assistiram, estejam conosco na próxima quinta-feira, às 19 horas, no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Não deixem de dar o seu like, de compartilhar com quem vocês acham que vai gostar desse conteúdo. Também façam o seu comentário, que a gente gosta de responder a todos os que nos assistem. Então, muito obrigada e até a próxima.